de dúvidas aqui e hoje tenho certeza que você vai esclarecer, tá bom? Bom, pessoal que está entrando aí, eu quero apresentar a todo mundo a Maria Vitória da Visa Franchise. Como eu disse, o Visa Franchise é uma super parceira da Journey já. Eu tenho quase 8 anos de Journey e a gente já tá junto, acho que desde então. E eu vou pedir para ela contar um pouquinho da história da Visa Franchise, um pouquinho do trabalho que eles fazem, para a gente começar a bombardear ela de pergunta, tá bom? Vamos lá, Maria Vitória, com você. Bom, muito obrigada uma vez, Eliana, pelo convite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Para aqueles que não me conhecem, como a Eliana havia mencionado, meu nome é Maria Vitória. Eu trabalho como gerente de atendimento ao cliente e criação de conteúdo na Visa Franchise desde 2019. Então, estou com a empresa já faz bastante tempo. Vamos fazer 4 anos agora. A Visa Franchise, só para vocês entenderem, ela foi fundada por 2 irmãos, o Jack e o Patrick, que combinaram a experiência que o Patrick tinha com os vistos de investidores e também capital de investimento para estrangeiros, baseado no currículo dele pela JP Morgan e outros competidores nossos hoje em dia, com a expertise em franquias que o Jack tinha trabalhando na RBI, que é a Restaurant Brands International, que cuida de todas as franquias do Burger King, Popeyes, Tim Hortons na América do Norte. Então, eles juntaram tudo isso e eles encontraram o intuito deles, da Visa Franchise, que continua sendo a nossa missão até hoje, é ajudar o imigrante no processo dele de mudança para os Estados Unidos de A a Z. Desde encontrar a melhor franquia para o investimento dele, caso ele esteja buscando o E2, até na criação da sua própria LLC, apresentar ele a parceiros nossos, tal como a Journey sempre foi, que possam ajudar ou contribuir em outras partes do processo dele, e também ajudar e trabalhar, coordenar todo esse processo com todas as pessoas que estão envolvidas, né? Desde a Journey até o advogado de imigração, o advogado de franquia que ele vai precisar, dentre outros fornecedores. A nossa ideia, no fim do dia, enquanto a gente trabalha para um cliente que trabalha com a Visa Franchise, é que esse processo seja o mais tranquilo possível. A gente sabe que mudar para um novo país já é difícil, mudar para um novo país, começando seu próprio negócio, é mais, né? Eu brinco que não é nem difícil, mas é algo assim que dá um pouquinho daquele friozinho na barriga. E a gente está aqui para diminuir esse risco da melhor maneira possível. Então a gente ajuda com tudo isso. Eu acho que depois eu vou deixar a Eliana me fazer mais, deixar um espaço aberto para mais perguntas sobre franquias, o trabalho que a gente faz, tudo isso. Mas a Visa Franchise, no fim do dia, está aqui para isso, para ajudar vocês de A a Z com o que vocês precisarem para o processo de imigração para os Estados Unidos. Vitória, muito obrigada. E é isso aí, pessoal. A gente quer poder ajudar a que as decisões sejam bem feitas. Né? Existe oportunidade, né? A pessoa fala em Estados Unidos, terra da oportunidade. Tem, um monte de oportunidade, mas também você corre o risco de perder dinheiro quando você faz essas coisas sem ter um suporte. E o nosso objetivo como empresa, tanto da Visa Franchise quanto da Journey, é cercar vocês de bons profissionais para que vocês possam tomar as decisões com calma e realmente que esse processo seja um sonho realizado, não um pesadelo, né? Que vocês realmente passem por esse processo da melhor maneira possível, que eu acho que já é estressante de qualquer forma. Né? Mesmo que você tenha o green card, tá chegando no país, ok, é mais fácil, mas ele é complexo. Bom, vamos lá. Eu tenho um monte de pergunta para você, mas eu queria começar com as que as pessoas mais me perguntam, tá? Bom, a primeira delas é: brasileiro, não falo inglês, é um problema? Ótima. É uma pergunta que eu recebo bastante também dos clientes que estão conversando comigo. Não necessariamente, não precisa ser. Obviamente, se o cliente chega para mim e ele me diz: Maria Vitória, eu quero trabalhar full time no negócio, eu quero desenvolver o negócio desde o zero, começar desde o início e etc. Aí eu vou falar: olha, realmente, talvez o franqueador tenha um pouco de, assim, eu não digo nem medo, mas ele seja um pouco resistente a trazer um franqueado que não fale a língua nativa, mas pela preocupação, assim, de como ele vai conversar com um fornecedor.
como que ele vai conversar com o franqueador depois que a Visa Franchise sair da equação? Obviamente, enquanto o cliente está passando pelo processo, a gente facilita essa tradução, né? A gente faz parte da conversa. Só que depois que o cliente assina, o relacionamento fica realmente entre o franqueado e o franqueador. Então, ele quer entender como vai ser essa dinâmica. Agora, não quer dizer que porque o cliente em si não fale um inglês fluente, não tenha como a gente dar uma volta, né, atrás desse requisito. Então, existem outras possibilidades. Por exemplo, eu sempre pergunto, tem alguém que vai estar fazendo parte da sua mudança, tá, como sua esposa, seus filhos, ou até alguma família nos Estados Unidos que talvez possam te ajudar com o inglês? Geralmente eles têm. Eu sempre brinco, por exemplo, os meus pais que não falavam inglês fluente, eles sempre me colocavam no meio. E foi assim que até o meu inglês foi aprimorando. Então, então a gente brinca que o meu inglês deve muito a isso. Então tem essa opção. A outra opção também é, por exemplo, se o cliente fala, Maria, eu não quero estar envolvido 100% do tempo no negócio. Eu estou buscando algo que seja um pouco mais, eu não gosto de falar passivo, mas que seja um pouco mais part-time, que dê para eu dar um passo para trás, ter um manager, alguém administrando a minha franquia no dia a dia para mim. Aí sim, aí com certeza eu falo, então realmente não precisa tanto, porque seu relacionamento com o franqueador é mais algo, uma ligação assim, de 2 a 4 semanas, é um e-mail aqui ou ali, para entender um pouco melhor. Então, claramente, dá para a gente facilitar um pouco mais essa relação. Então, assim, o cliente precisaria ser um pouco mais flexível nos outros requisitos, mas a gente consegue ajudar ele. Que bom. Eu sempre fiquei com essa pergunta, mas eu sempre acreditei que o melhor caminho era ter um funcionário, né? Mas nesse preliminar, de repente alguém da família, alguém que possa, um amigo que mora aqui, que possa ser envolvido nesse processo, resolveria essa questão do idioma. Porque geralmente quando você compra uma franquia, tem algum treinamento, eu imagino. Com certeza, exatamente, é isso que eu ia falar. Então, o que que acontece? A gente sempre fala também, obviamente, dá para contratar um funcionário? Dá, mas a gente gosta de garantir que se o funcionário, por algum motivo, se demite ou é demitido, deixa o negócio em algum momento, o cliente não fica na mão, né? O franqueado não fica na mão, a franquia não deixa de operar por conta de uma falta, vamos dizer, de um inglês. Então, por isso que a gente sempre fala que é melhor se for alguém que tenha uma relação pessoal, né? Uma ligação pessoal com um franqueado, ou até no caso, por exemplo, se ele quiser, se ele confiar muito em alguém, um amigo, um funcionário, quem quer que seja que fale o inglês, daí também existe a possibilidade deles investirem juntos na franquia. A pessoa não precisa nem necessariamente entrar com dinheiro, mas se a pessoa geralmente tem a gente brinca, né, um partnership, um percentage ownership, uma porcentagem de sociedade, aí fica um pouco mais difícil, ela tá disposta a deixar o negócio. Então também é uma outra maneira. Ótimo, e eu gostei que você tocou nesse assunto, e é importante para quem está ouvindo também, que o visto, se você tem dupla cidadania e você vai fazer o visto E2, você não precisa ser 100% dono, você pode ser 90%. De repente, você tem alguém aqui que pode te ajudar com relação a esse processo, você compartilhando realmente alguma porcentagem, né? E até seria interessante, aproveitando esse gancho, que você, quando você está... Se você vem para os Estados Unidos, já decidi a minha franquia e eu vou abrir uma empresa, para o visto E2, eu vi alguma pessoa que fez essa pergunta. O que é mais recomendado? Eu vou para os Estados Unidos com visto de turista, tiro o meu visto aqui? Isso é uma pergunta para advogado de imigração, tá? E eu e a Vitória, nós não somos advogados de imigração. Então, segura aí um pouquinho nessa pergunta. Eu vou tentar colocar você em contato com o advogado de imigração, que ele vai te dar os cenários, os pontos positivos e negativos de você vir para cá e fazer uma mudança de status debaixo do E2, tá bom? Agora, você está fazendo um processo normal, veio para cá, vou comprar franquia, tenho a minha empresa aberta e eu tenho alguém que já está aqui legalmente, tem green card ou é cidadão, pelo menos com alguma porcentagem, facilita a tua vida, vou te contar. Facilita para você abrir conta no banco hoje em dia. Sem ter o seguro social é complexo. Se você tem alguém daqui que já está inserido, já tem o seguro social, você vai no banco, ele vai conseguir gerenciar essa coisa, ele vai poder te ajudar em muita coisa. Então, fica aí a dica, pessoal. Ótimo, legal, puxa vida. Então, quer dizer que idioma não é o problema.
necessariamente. A gente consegue dar um jeito aqui e ali. Obviamente, eu brinco, né? O francês, o inglês, o espanhol e o português, a gente consegue manejar. Se o cliente chega e fala uma língua um pouco mais complexa, que talvez não tenha ninguém da nossa empresa que consiga facilitar, fica um pouco mais difícil desde o início do processo. Mas geralmente a gente consegue, até com a ajuda de um tradutor aqui e ali. E minha outra pergunta vai justamente em algo que você comentou sobre uma participação ativa. Eu vou vestir a camisa, vou trabalhar. Ou não, eu quero um part-time. E, assim, existem os melhores. Eu sei que é difícil falar, mas existem modelos de negócios dentro desse mundo de franquia que é mais fácil você ter uma qualidade de vida um pouco mais tranquila. Por exemplo, eu vou me dedicar, obviamente, mas pelo menos um part-time nisso. Me conta aí se tem alguma solução para esse problema. É uma ótima pergunta, Eliana, porque é realmente a segunda pergunta que mais me fazem quando eles me ligam para entender um pouquinho melhor do trabalho da Visa Franchise. Eu sempre gosto de dizer para eles assim: no primeiro ano, se você vai ser dono operador, na Visa Franchise a gente divide nossos clientes em owner operator, ou seja, quem quer ser um dono operador e trabalhar ativamente na franquia, e quem está buscando o que a gente chama de suporte operacional, ou um apoio operacional, operational support. Se você quer ser um dono operador, eu sempre falo para eles, no primeiro ano, eu prefiro me precaver e já avisar vocês. Olha, busquem se dedicar full time ao negócio, mínimo 30, 40 horas por semana. Por quê? Porque realmente é o primeiro ano, o negócio ainda não está deslanchando tanto quanto a gente gostaria. Primeiros 6 meses realmente é uma questão de revisar os sistemas e aprimorar ele e contratar e treinar seus empregados. Depois do primeiro ano, se o negócio está fluindo bem, quase 90% das franquias com as quais a gente trabalha, você já vai estar fazendo dinheiro suficiente para contratar um gerente para administrar sua franquia no dia a dia, e você pode dar um passo para trás, ou para crescer e expandir para outra localização, abrir uma segunda franquia, que é o que geralmente 90% dos nossos clientes fazem, ou para se dedicar a um projeto pessoal, abrir outra empresa, buscar um emprego, o que quer que seja. Essa é a opção número 1. Se o meu cliente fala: Maria, eu não quero trabalhar nem 30 horas por semana, eu quero trabalhar 4 horas por mês, a gente tem sim, é o que a gente chama de operational support. Essas eu sempre falo para eles. As minhas oportunidades são um pouco mais limitadas de franquias que existem por diversos motivos. Primeiro, que não são todos os franqueadores que querem assumir esse risco, né? No fim do dia, você está fazendo uma parceria com um franqueado, assinando um acordo operacional que você vai tomar a frente do negócio dele. É um risco para o franqueador também. Poderia não dar tão certo. Isso seria o número 1, mas geralmente acaba não sendo um problema. Os parceiros com quem a gente trabalha são ótimos nisso. O segundo, que eu sempre brinco com os meus clientes, é pela chatice da Visa Franchise. A gente foca muito na Visa Franchise em vetar e analisar um negócio e garantir que ele seja uma boa opção para investimento, não apenas de um trâmite migratório, mas de uma perspectiva de business. Toda vez que eu olho o negócio, eu penso comigo mesma: esse é um negócio que meu cliente vai me ligar daqui a 5 anos e me dizer: Maria, eu estou muito feliz com o investimento que eu fiz, ele está rendendo, eu estou lucrando, eu estou crescendo nos Estados Unidos, estou criando empregos. Então, isso para a gente é o que eu mais me preocupo quando eu trabalho com a equipe de produto, em analisar as franquias que eu estou onboarding. E quando o cliente está assinando um acordo operacional com uma franquia, o risco dele está ainda mais exposto do que se ele fosse ser dono operador. Então, a gente faz uma due diligence, né, um processo de revisão dessa franquia ainda mais rígido e ainda mais extenso. A gente contrata uma empresa terceirizada para fazer um background check, para fazer uma revisão do histórico dele, do histórico da franquia em si, garantir que está tudo certo para o cliente entrar com o menor risco possível. Nessas opções dá sim. Eu tenho clientes que trabalham, eu diria, no máximo 4 horas por mês, que é uma conversa com o franqueador para entender como foi ou não. Mas se ele quer ser dono operador, eu sempre falo, já aloca umas 30, 40 horas por semana no primeiro ano. Ótimo, então você tá muito legal. E é muito bacana o que você disse com relação ao risco, né? Eu também gosto de falar com os meus clientes de E2, principalmente para quem realmente ainda não tomou uma decisão com relação ao modelo de negócios, para além de todos esses pontos, a pessoa se enxergar dentro dele. Porque é uma decisão de vida. Eu tive uma situação com um casal do sul do país, do Brasil, que eles fizeram isso. Eu conheci eles já, eles estavam fazendo a renovação. E eu lembro que o rapaz que tinha cidadania, que era o esposo, ele falou para mim, ele falou assim: eu estou procurando outras oportunidades de negócios porque eu comprei uma franquia de uma empresa
de, Olha. de cortar grama, de cuidar de landscaping. E ele Hum. falou, e não é nem uma questão de dinheiro ou de tempo de trabalho. Ele falou, eu não gostei. Ele falou assim, eu pensei que fosse ser uma coisa super simples. Pô, cortar, isso é um tiro de letra. Mas o operacional, o que você tem que aprender, ele falou, lidar com mão de obra. Ele falou, não, eu tô renovando e tô mudando, tô vendendo e tô negócio. Então, assim, isso ficou comigo. Eu falei, puxa, realmente é muito importante se ver dentro daquela situação. Porque você tá muito tempo. E Claro. depois, se você tiver que vender e fazer uma. É começar do zero de novo, né? Olha, é uma dor de cabeça. Até para reiterar seu ponto, Eliana, o que eu sempre falo para os meus clientes, muitos dos meus clientes eles chegam já ansiosos para ver números, né? Maria, quanto que eu vou lucrar? Quanto que eu vou break-even? Quanto que eu vou fazer no meu primeiro ano versus no quinto ano? Eu falo, isso realmente, obviamente, é importante. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas mais do que isso, eu falo para eles, usa esse processo a gente fala de discovery, né? De descobrimento da franquia que você tem que passar como franqueador para entender assim, eu consigo me ver trabalhando com eles pelos próximos 5, 10 anos? Porque é praticamente um casamento. É muito importante entender se o tipo de relacionamento que eles têm com franqueados é algo que funcione para você. Em termos de desde número de vezes que eles te ligam por ano, até a maneira como eles regulam fornecedores, tudo isso. Mais do que o dinheiro, isso sim é importante, porque senão não vinga, não tem Exatamente. como. Não, isso é muito importante, realmente. Por isso que eu gosto, assim, é fantástico o trabalho da Visa Franchise, porque vocês dão todo esse suporte para que realmente a família, né, possa pensar, puxa, ok, eu sou o que vai entrar com o visto, mas eu tenho uma esposa que vai trabalhar, de vocês tentarem entender como que vai ser esse operacional, e a vida na América é boa, mas se trabalha muito. Então, no começo é importante Bastante. se envolver ao máximo para que as coisas possam fluir. Bom, eu acho que a gente cobriu bastante espaço, mas eu vou fazer um recap, tá? Então a gente tirou as dúvidas principais. Primeiro, brasileiro dupla cidadania, que quer fazer um visto E2, consegue comprar uma franquia se não fala 100% inglês? Sim, existe oportunidades. Quero comprar uma franquia, mas não quero trabalhar muito. Existe também a possibilidade, você vai com a Maria Vitória descobrir quais os caminhos das franquias que você vai ter que trabalhar muito mais do que a outra. E lógico, tem os pontos positivos e negativos que você vai levar em consideração com relação a resultado, né? Então, isso é importante você levar isso em consideração. Qual que é o passo a passo? Eu tô no Brasil, tomei uma decisão mental que vou fazer isso, liguei para Maria Vitória. Vocês têm um passo a passo de processo? Temos. É um processo relativamente, eu brinco que ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é bem simples, porque a gente vai guiando o cliente. E o que eu gosto de fazer eu falo para o cliente, eu não vou te passar tudo de uma vez, porque senão você vai achar que é muita coisa e você vai ver no fim que não é, que acaba acontecendo naturalmente o próximo passo que você vai seguir. Bom, a partir do momento que o cliente assina conosco o contrato de prestação de serviços e faz um pagamento inicial, a gente programa uma chamada com a nossa equipe de atendimento ao cliente para entender um pouquinho melhor qual é o perfil do cliente. A gente pede para eles preencherem um formulário, basicamente bem parecido com como a Journey faz, e a gente começa a entender um pouco do critério de investimento deles. Desde quanto eles querem investir, número de horas a trabalhar, em que tipo de indústria eles têm experiência ou interesse, enfim, tudo que possa ser relacionado ou que vai impactar o tipo de franquia pelo qual eles se interessem. Baseado nisso, a gente acaba selecionando mais ou menos 6 a 7 franquias que a gente acredite que sejam um bom fit ou um bom match para eles. Os clientes falam, Maria, só 7? Eu falo, olha, tem pessoas que enviam, por exemplo, para os clientes deles 50. Eu falei, eu acho isso contraprodutivo, porque você não vai revisar em detalhe 50 franquias, vai tomar muito do seu tempo. As 7 meus clientes geralmente já levam 1, 2 semanas, então imagina 50. Mas a gente manda essas 7 iniciais e depois disso a gente programa uma chamada com o cliente. Nessa chamada a gente resolve qualquer dúvida que eles possam ter, a gente elimina franquias baseadas no que a gente chama de deal breakers, né? O cliente fala, Maria, eu não vou alugar uma loja física. Então eu falo, tá bom, então já vamos remover essas próximas 3 que eu tinha te mandado, porque a gente não sabia disso antes. É mais um alinhamento.
para a gente entender dessas 7 oportunidades quais seriam as melhores. A partir disso, a gente começa o processo todo com o franqueador. Então, a gente programa uma chamada introdutória com ele, onde eles conhecem um pouco mais sobre a franquia. Depois disso, eles recebem o que a gente chama de Franchise Disclosure Documents, que é um documento de mais ou menos 300 páginas, que dita o passo a passo de abrir uma franquia. É extenso, eu falo para eles que é meio chato essa parte. E daí, a partir disso, a gente vai fazendo tudo que o cliente precisa para deixar ele num ponto que ele se sinta confortável em fazer uma decisão de investimento. Então, a gente programa e recomenda que eles façam pelo menos 3 a 4 chamadas com franqueados existentes, para eles entenderem um pouco mais como é o dia a dia, como é o primeiro ano, como é o segundo ano, quanto de dinheiro eles estão fazendo. A gente programa mais chamadas com os franqueadores e a gente recomenda, nesse momento, que eles contratem um advogado de franquias, que vai revisar não apenas o FDD, mas que também vai poder negociar os termos do contrato de acordo com a franquia, com o franqueador em si. As regulações de franquia nos Estados Unidos são um pouquinho chatas e bem rígidas. Então, a melhor coisa é ter um advogado de franquia, não um advogado corporativo, negociando esses termos com o franqueador em seu nome. A partir disso, a franchise ajuda também com a LLC, criação de LLC, e aí que entra a Journey, uma vez que o cliente já faz a decisão de investimento, a Journey já começa a preparar o business plan, até que o cliente assina o contrato, faz um pagamento inicial e aí a gente passa para o advogado de imigração que começa a preparar a petição e dá entrada no visto. Excelente. E isso tudo com a pessoa fisicamente no Brasil ou ela tem? No Brasil. No Brasil. Na pandemia, a gente teve mais ou menos 20 clientes que nem que quisessem conseguiam vir para cá, para os Estados Unidos, conseguiu ajudar eles de Ásia. A gente trabalha com bancos, por exemplo, que permitem que estrangeiros abram contas corporativas. Os nossos fornecedores, desde que nos ajudam a abrir uma LLC até os advogados de franquia, cuidam de tudo isso. E hoje em dia, vários dos franqueadores já têm o que eles chamam de Virtual Discovery Processes. Então, o processo todo consegue ser virtual. Se o cliente quer conhecer eles em pessoa, eles têm essa opção sim, hoje em dia. Agora que já passou todo o trâmite da pandemia. Mas se não, eles conseguem fazer tudo fantástico. Eu achava que, pelo menos em algum momento, a pessoa tinha que vir aqui para assinar contrato, para abrir a conta do banco. Então, você deu muito legal mesmo. E qual que é esse prazo, assim? Você tem uma ideia de tempo para ter uma ideia do começo? Tá certo. Eu sempre falo para os meus clientes, o tempo que leva é o tempo que eles querem. Eu tenho um cliente que já assinou comigo e preparou tudo para aplicar para o visto em 2 meses. Foi o tempo mais curto que eu já vi. Foi bem rápido, a gente correu um pouquinho contra o tempo aqui e ali, mas dá tempo sim, é possível. Agora, em contramão, eu tenho um cliente que está comigo há 2 anos. Eu brinco que, assim, a gente está passando um tempão juntos. Então, é mais uma questão de, assim, o tempo que o cliente leva para encontrar uma franquia que faça com que ele se sinta confortável, o tempo que o cliente disponibiliza para conhecer essas franquias, revisar as opções que a gente passa. Obviamente, a gente ajuda bastante, mas no fim do dia, o cliente tem que estar lá para entrar numa chamada, para conversar com um advogado, para contratar a Journey, etc. A gente só consegue levar eles até um certo ponto. Mas, em geral, a média, eu sempre digo para os meus clientes, do momento que eles começam a trabalhar com a gente até a hora que eles recebem o visto em mãos, tá levando hoje em dia entre 3 a 5 meses. Legal, acho que é super razoável. E, na sua opinião, quais são os fatores mais importantes a serem considerados na hora que você toma uma decisão de comprar uma franquia? Uma ótima pergunta, Eliana. Eu gosto bastante dessa pergunta, porque muitas vezes os clientes não pensam tanto nisso até a hora de fazer a decisão de investimento. E é uma coisa que eu falo que eles têm que começar a ter no fundo da cabeça deles desde o início do processo. Eu acho que número 1 é aquilo que eu havia mencionado. Como que o franqueador se relaciona com franqueados existentes e como eu me encaixaria nesse tipo de relacionamento que eles têm. Isso tudo eu quero dizer. Quantas vezes por semana o franqueador gosta de conversar comigo? Quais os processos para o franqueador revisar como eu estou operando minha franquia e me passar esse tipo de feedback? Quão rígidos eles são com os fornecedores que eu uso? Eles são abertos a ideias para desenvolver e expandir minha franquia ou eles querem que eu siga o sistema muito fechado? Eu tenho clientes que querem seguir um sistema muito, muito certo e outros clientes que estão all over the place. Eles falam, Maria, não, mas eu quero crescer, eu quero ser criativo, etc. Então, a gente vai alinhando nisso. A segunda coisa que eu sempre falo para os meus clientes olharem é número de franquias. E eu não quero dizer apenas, se ele tem 600 franquias, ele é o franqueador ideal. Nem sempre.
Geralmente, se ele já está com 600 franquias, tem que até colocar um pouco na balança para entender assim, será que ele vai ter a capacidade de me ajudar e cuidar de mim, tanto quanto vamos ser um franqueador que tem apenas 20 franqueados? Outra coisa também que eu falo é, usa bastante o FTD a seu favor. O FTD, que é o Franchise Disclosure Document que eu havia mencionado, o franqueador tem que compartilhar com o potencial franqueado tudo o que aconteceu naquele último ano. Se ele teve alguma lawsuit, né, algum processo judicial ou alguma declaração de falência, tanto na equipe de liderança quanto na franquia em si, ele tem que compartilhar nesse FDD. São os itens 3 e 4. Eu sempre falo para a gente começar por ali. Itens 6 e 7, que olham tanto as taxas quanto o valor total de investimento, eu falo, não olha só o valor total, olha assim, quanto que ele cobra de taxa se você atrasa um pagamento? Ele cobra royalty se você não chega a um valor mínimo de investimento, ou ele começa a cobrar a partir do mês 1? No que você vai gastar mais dinheiro? Em construção ou em marketing? Depois disso, tem os itens 19 e 20 também que eu falo. O item 19, ele fala um pouco do histórico financeiro de franqueados existentes. É importante, mas mais que isso, o item 20, que é aquele que fala de número de franquias que foram abertas e número de franquias que fecharam e encerraram suas operações nos últimos 3 anos, eu acho mais importante. E eu digo não olhar apenas o número de franquias que encerraram suas operações. Olha também quantas franquias foram transferidas de volta para o franqueador. Às vezes o que eles fazem, como eles não querem declarar muitos, vamos dizer, encerramentos de contrato, eles compram a franquia de volta para eles. Isso já é geralmente um red flag, eu falo para os meus clientes. E a outra coisa, se o franqueador está abrindo muita franquia de uma vez só, eu também sempre falo para eles perguntarem. Pergunta para o franqueador. Olha, eu vi que vocês abriram 20 franquias no último ano e estão projetando abrir mais 50 esse ano. Como que vocês vão conseguir me dar a atenção necessária que eu precisarei para garantir que eu comece a minha franquia num bom passo? Isso são todos fatores que eu recomendo que eles deem uma olhada. Não, faz todo sentido e são detalhes importantes, porque se você fez uma opção para uma franquia é porque você está buscando esse suporte, senão você abriria um negócio do zero, não é verdade? O suporte da marca, o suporte operacional, essa experiência operacional que já existe, para que realmente o seu processo seja mais tranquilo. Legal, ótimo. E eu imagino, assim, que esse processo todo, com o suporte da Visa Franchise, com certeza vai dar mais segurança para quem está tomando essa decisão. Porque você vai ter os profissionais que eles já trabalham, e é o que a gente trabalha, a gente colabora juntos. O momento da journey dentro desse processo todo é a hora que você já tem o teu FTD, que é aquele documento que a Vitória falou com relação, já está assinado, você já acertou os detalhes, você já tem o teu advogado de imigração, é a primeira coisa que ele vai precisar do plano de negócio, fala com a Eliana da Journey, tá? Que serviços a Visa Franchise oferece? Ou vocês são focados 100% só nessa parte de captação de franchise? Claro, não, essa é uma ótima pergunta, Eliana. Então, como eu havia mencionado, realmente, o E2 e essa parte de consultoria de investimento é nosso carro-chefe. É como a gente iniciou a empresa e continua sendo o nosso foco principal hoje em dia. Porém, a gente começou a perceber que os nossos clientes, eles buscavam algo que a gente chamava mais de um one-stop solution, ou o que a gente chama de soft landing, né? Uma pessoa para cuidar de tudo que eles possam precisar. Ou seja, não é necessariamente que a gente oferece todos esses serviços, mas mais que a gente acaba agindo como um intermediário entre todas essas pessoas que acabam envolvidas no processo. Então, além da consultoria de investimento, a gente acaba auxiliando, isso realmente é a Visa Franchise que faz, na criação da LLC, porque eles vão precisar que chama Employee Identification Number, que entra em vigor no lugar do Social Security, caso o cliente não tenha, e na criação da conta corporativa. Esses são nossos 2 serviços e produtos principais que geralmente os clientes acabam contratando em conjunto para a gente cuidar de toda essa parte do processo. Além disso, o cliente ele pode eleger na hora que ele está assinando o contrato de prestação de serviços com a gente, se ele vai querer pagar uma taxa um pouquinho adicional para ser mantido no nosso sistema depois que ele faz o investimento dele, para continuar tendo acesso à nossa rede de dados e de contatos para o que quer que eles precisem na hora de mudar para os Estados Unidos. E com isso eu quero dizer, desde um corretor de seguros ou de propriedades, até um counselor, ou um conselheiro, um assessor que vai ajudar eles a encontrarem a melhor escola para o filho deles. Outra coisa que nos pedem bastante, empresa de mudanças, contador. Tudo isso a Visa Franchise trabalha com parceiros renomados
que podem auxiliar eles nesse processo e que, ao mesmo tempo, por chegar, pelos nossos clientes chegarem como através de uma recomendação da Visa Franchise, acabam tendo um valor descontado dos Ótimo, serviços excelente. deles. Puxa, que bom. Eu acho que ficou bem claro, são as informações, acho que principais com relação a esse processo de compra de franquia. A gente acredita que ter os profissionais certos para esses processos é o que faz essa mudança de país ser uma coisa mais tranquila, de você ter realmente a visão de profissionais e poder escolher as franquias de uma forma inteligente, e esse processo jurídico também, que eu imagino que é complicado, o advogado de franquias, mas o nosso contrato da Journey tem 5 páginas, tem gente que acha complicado, imagina pegar um de 3 páginas. Então, todo esse suporte, a gente trabalha colaborativamente para que vocês tenham, né? E de qualquer forma, eu vou estar postando esse vídeo nas redes sociais da Journey Brasil. Com certeza também a Visa Franchise vai fazer o mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum amigo, algum colega que de repente não viu, vai poder acessar essas informações. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui realmente. Eu acredito, a Vitória é bem mais nova que eu, mas se a gente fosse contar, eu tenho mais de 30 anos de América, as histórias que a gente ouviu durante esses anos aqui, com pessoas que tinham toda a boa vontade, condições de desenvolver bons projetos e acabou caindo na mão de situações que não eram realmente as melhores, e a gente não quer isso para vocês. A gente quer que vocês façam essa transição da melhor maneira possível, porque existe oportunidade sim, mas é importante fazer da maneira certa para que esse processo seja tranquilo e você e tua família possam fazer essa transição da melhor maneira possível. Maria Vitória, eu agradeço de coração o teu tempo. Foi um prazer, fiquei super feliz realmente da gente poder conversar. Eu não sei se ficou alguma coisa ainda pendente que você acha que a gente poderia aproveitar, mas eu acho que a gente cobriu as principais perguntas. Eu concordo. E eu acho, inclusive, até para reiterar, eu falo sempre que assim, a Visa Franchise, a gente é muito focado em valores, né? Em cumprir com os nossos valores e prestar uma seriedade e uma solidariedade àquele que está buscando, né? Precisa de muita coragem para fazer o que o nosso cliente em comum está buscando fazer, que é literalmente levantar a vida dele num país que ele conhece, que ele fala a língua, e ir para um país, um país estrangeiro, onde muitas vezes ele nem a língua direito fala, para providenciar uma vida melhor para ele e sua família. Então eu acho que assim, o nosso prazer é em trabalhar com alguém como uma empresa como a Journey, que partilha desse nosso valor e desse nosso comprometimento em auxiliar o cliente e auxiliar o estrangeiro a entender que assim, que a mudança, por mais, vamos dizer, aterrorizante que seja até um certo ponto, consegue sim ser algo muito inspirador até um certo ponto, contanto que você esteja com os parceiros certos. Com que no certeza, caso seria a eu Journey. fico super feliz de poder trabalhar também em parceria com a Visa Franchise, pessoal. Bom, eu vou ficar por aqui para a gente poder salvar esse material. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão ter nos nossos canais, nos nossos contatos. A gente está sempre à disposição, a gente está aqui para apoiá-los. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. Perfeito. Helena, muito obrigada mais uma vez. E para aqueles que tiverem interesse em trabalhar com a Visa Franchise, é só escrever para a gente através da nossa rede social ou o nosso site, que é www.visafranchise.com. Nos escrevam e a gente entra em contato para programar uma chamada com Obrigada, vocês. gente, Muito pessoal. obrigada. Um grande abraço. Bom fim de tarde. Tchau. Tchau, tchau. De dúvidas aqui e hoje tenho certeza que você vai esclarecer, tá bom? Bom, pessoal que está entrando aí, eu quero apresentar a todo mundo a Maria Vitória da Visa Franchise. Como eu disse, Visa Franchise é uma super parceira da Journey já. Eu tenho quase 8 anos de Journey e a gente já tá junto, acho que desde então.